Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Os irmãos podem sentar, glória a Deus. Mais um dia de campanha, mais um dia que o Senhor tem nos alcançado com a sua misericórdia, com a sua graça e nos dado a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, amém? Esta campanha tem o tema de despertar, né? Estamos aí nos preparando para a nossa festividade e que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Foi-me dado um subtema que diz: o despertar da luz na família e no lar. Em Provérbios 14:1. Glória a Deus. Provérbios 14:1, que diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Amém? Glória a Deus. Como foi me passado este tema, e a Lelia ainda disse que eu poderia trabalhar em outro livro, né? Em outro capítulo, em outro versículo, e nós vamos jazinho pular para outra referência, amém? Glória a Deus. Essa palavra é mais direcionada para as mulheres, amém? Mas eu creio que sempre o Senhor reserva algo na sua palavra para qualquer pessoa, né, que esteja ouvindo. E nós temos aqui, adorando conosco nessa campanha, alguns irmãos também, e nós sabemos que o Senhor tem a sua maneira de falar a cada coração, o seu propósito em falar em cada coração. Amém? Então vamos lá. Despertar. No sentido literal e físico, significa acordar. Sair do estado de sono ou de dormência. Mas também no sentido figurado e emocional, é reanimar, sair da apatia, da tristeza ou da inatividade. Que eu creio que esse significado, no sentido figurado e emocional, vai mais de encontro ao tema que nos foi proposto, que é despertar, ou seja, trazer um novo ânimo, né? Às vezes a tristeza tenta impedir que a gente não só congregue, mas desenvolva o nosso ministério ou participe daquilo que está sendo proposto. No caso da nossa festividade de senhoras, muitas pessoas, muitas irmãs desanimadas, muitas pessoas desanimadas, achando que é só mais uma festa, né? Mas quando há um propósito, não é só mais uma festa. É Deus que irá não só falar aos nossos corações, mas também trabalhar em nós aquilo que necessita ser o quê? Trabalhado, para que nós possamos permanecer, para que nós possamos alcançar vitória, não só na nossa vida espiritual, mas em tudo aquilo que nós precisamos, né? Alcançar a vitória da parte do Senhor para as nossas vidas. Eu confesso, irmãos, que quando li esse tema, eu achei de certa forma redundante, né? Porque o pensamento de parecer desnecessário falar sobre tal assunto, sobre a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Então, a gente olha assim, mas todo mundo conhece esse versículo, todas as pessoas conhecem, né? E após ler aqui, pode ser que alguém tenha pensado, esse versículo de novo, nós já conhecemos esse versículo,
Mas, irmãos, faz-se necessário. Sabe por quê? Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 6. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Deuteronômio. E nós vamos observar por que se faz necessário repetir versículos, assuntos, porque há uma necessidade em nós, na igreja, de uma forma geral, de estar ouvindo. Diz assim Deuteronômio 6, a partir do 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. Está dando microfone, meu filho. Pode abaixar um pouquinho, por favor. E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aí a gente entende a necessidade de estar repetindo algumas palavras, para que isso fique o quê? Gravado no nosso coração, para que fique gravado na nossa mente. E ainda está pouco, irmãos, o quanto falamos acerca da palavra do Senhor. Porque, como nós vimos aqui, andando pelo caminho, deitando, levantando, onde quer que esteja, põe aqui entre as sobrancelhas, né? A mão, para que a gente não esqueça. E quantas pessoas têm se esquecido da palavra do Senhor, não só no que diz a promessas, mas também aquilo que nós precisamos obedecer, né? Que possamos estar atentos em obediência à palavra do Senhor. Então, realmente faz-se necessário. Hebreus 10, 16 também, vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Hebreus 10, 16 diz: E este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Então, falava, não, era escrito na pedra, depois nas tábuas, né? Depois tinha um tempo determinado para que ali se lessem toda aquela palavra, o Pentateuco, para a Torá, para que as pessoas estivessem lembrando. Mas Jesus diz agora não vai ser mais dessa forma, será dentro do teu coração. Será dentro do teu coração, será dentro do meu coração. Para quê? Para que a gente não esqueça. Para que a gente esteja o quê? Lembrando. E além de estar dentro do nosso coração, tem o Espírito Santo de Deus que nos traz à memória aquilo que nós aprendemos, que está guardado em nós. O Espírito Santo nos traz a memória, nos faz lembrar. Para quê? Para que a gente faça segundo a vontade do Senhor. Amém? Por isso, estamos repetindo Provérbios 14 e vamos também repetir agora Provérbios 31. Amém? Vamos para Provérbios 31. Glória a Deus. A partir do versículo 10. Por quê, irmãos? Porque aqui nós temos um exemplo de mulher o quê? Sábia. Em Provérbios 31 descreve aqui porque o despertar da luz na família e no lar. Então, essa mulher de Provérbios 31 verdadeiramente está nesse subtema aqui. O despertar da luz na família e no lar. Ela traz tudo
tudo aquilo que nós necessitamos, nós como mulheres necessitamos para ser uma mulher sábia, para ser uma mulher virtuosa. Eu sei, irmãos, que aquelas pessoas que não atentam para a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, a maneira como Ele quer de nós, a maneira que Ele quer que nós, mulheres, nos comportemos. Existem mulheres que estão aí antenadas. É Instagram, é TikTok, é não sei o quê. Mas aqui é somente aquilo que convém, né? Somente aquilo que convém. E aí, se parte para o lado que se nós atentarmos para o que a Bíblia diz, é estranha, é esquisita, é quadrada, a igreja de vocês prega assim, vocês precisam viver desse jeito. Não, não existe mais isso não. E a gente tem que tomar cuidado até com a tal da misoginia, né? As mulheres, irmãos, trabalharam tanto em prol de direitos iguais que hoje em dia é difícil a gente encontrar uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, como o Senhor quer que elas sejam. Existem mulheres que não respeitam mais os seus maridos, né? Existem mulheres que às vezes trabalham, aí chega em casa e não quer mais ter aquela condição de dona do lar, dona da sua própria casa, quer passar as suas, vou dizer, obrigações, né? Ou para o marido ou para os filhos, porque chega e está cansado. Irmãos, a gente está vendo muita inversão de valores. Muita inversão. Mas, vamos olhar aqui na palavra do Senhor, vamos ler de novo esta palavra. Eu digo ler de novo, não porque nós já lemos, mas porque com certeza já lemos várias vezes e hoje vamos ler de novo, amém? Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Pode continuar. Nós não precisamos, irmãos, trocar o nosso valor, que excede a uma fina joia. Esse é o valor que o Senhor nos dá como mulheres. É esse o valor que o Senhor nos dá. Excede a uma fina joia. O que hoje seria mais valioso, falando em relação, seria o ouro, a prata, o rubi, esmeralda? Só sei que, como a Bíblia descreve, essa era a joia mais cara que existia na época, a de maior valor, no caso, né? O coração do seu marido, versículo 11, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Quando fala sobre a questão de o coração do marido estar confiado na mulher, isso significa que ele não duvida da mulher. Ele sabe o valor que ela tem de sinceridade, de ajudar, de estar com ele. Ele sabe que ele pode sair e quando voltar, as coisas estarão em ordem. Eu não digo no sentido de arrumação de casa, mas aquela ordem que pode chegar em casa e a esposa está ali, os filhos estão bem, tudo está de acordo, não tem problema que não tenha às vezes sido resolvido ou algo que possa trazer um aborrecimento maior. E nós vamos ver depois, ainda mais adiante no versículo, que diz que ele
está com ali aquelas pessoas assentado ali e outros olham para ele, sabe que ele é um marido que é respeitado não só naquela posição ali que ele tem, mas respeitado também dentro do seu lar. Irmãs, mulher não grita com o marido. Mulher não grita com o marido. É claro que eu estou falando mulher porque nós estamos falando as mulheres, mas tome para você também, marido. O marido não grita com a mulher, não agride a mulher, não levanta a mão para a mulher, né? E da mesma forma, porque muitas mulheres... Irmãos, eu estou falando isso, alguém pensa, não, isso é um absurdo, mas se vocês souberem que existem mulheres cristãs que partem para cima do marido, existe. Então, assim, está indo na contramão daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que Deus... irmãos, a palavra do Senhor é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Nós estamos estudando na nossa leitura, né, para os 60 anos, né, a nossa leitura diária ali, e a gente vê que o cuidado de Deus era tão extremo com aquele povo no deserto que Deus diz, olha, isso vocês podem comer, isso vocês não podem comer. Por quê? Porque deserto é um local escaldante. Não era qualquer comida que as pessoas que estavam ali caminhando naquele calor, naquele sol, poderia comer. Então Deus dizia para ele, isso aqui não, porque hoje em dia a gente fala assim, não, tem gente que não come carne de porco porque diz que é remoso, né? Passa mal com facilidade. Deus teve esse cuidado lá no deserto com aquele povo, com o povo de Israel. E porventura ele não tem este cuidado também com as mulheres? Tem. O Senhor tinha ministério para as mulheres no Velho Testamento. Deus tinha ministério para as mulheres, como juíza, como profeta. Deus tem ministério para as mulheres no Novo Testamento. Então a gente vê o cuidado de Deus, irmãos. É para que, agindo desta forma, nós possamos ser respeitadas, amadas, cuidadas. E aonde a gente estiver, as pessoas saibam que realmente a gente é cuidada. Cuidada pelo Senhor através do nosso marido, através do nosso cônjuge. Vamos adiante? Olha o cuidado que essa mulher tem com a sua casa. É uma mulher que se despertou para trazer para dentro da sua casa todo o cuidado necessário para que aquele lar permanecesse em alegria, né? Em comunhão, ou seja, na luz, porque quem está na luz tem alegria, tem comunhão, né? Não tem briga, tem perdão, tem amor. Então essa mulher cuidou de tudo isso para que o lar dela, a família dela estivesse em harmonia, estivesse alinhada. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Aí alguém pode pensar, mas essa mulher era rica, então ela não precisava, né? Claro que ela ia ser uma mulher sábia porque ela tinha dinheiro. Gente, a gente não está falando de condição financeira, a gente está falando de comportamento, de caráter, de obediência à palavra do Senhor. Porque existem pessoas que não têm condição financeira, mas a casa é uma ordem só, né? E já existem outros que têm uma condição melhor, mas a casa é uma bagunça. Então a gente está falando, não estamos falando de condição financeira, estamos falando de comportamento, de caráter, né? De ser uma pessoa, ser uma mulher como Deus sempre quis que fosse. Amém? Examina uma herdade, adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê
que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, à noite ela ainda está velando, está cuidando. Amém? Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. Você vê aqui que o cuidado dela não é tão somente ali dentro do seu lar, mas se houvesse alguém que tivesse necessidade de alguma coisa, ela estava pronta para ajudar. Amém? Glória a Deus. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa está forrada de roupa dobrada. Ou seja, vem o frio, tá aí, ó. Maridão agasalhado, esposa agasalhada, as crianças agasalhadas, né? Não vai passar frio. Ah, dificuldade, igual as pessoas estão dizendo que vem, você já recebeu a instrução para não gastar tudo que tem, para não gastar tudo que ganha, né? Glória a Deus. O nosso pastor presidente já nos deu instruções acerca de algumas coisas, algumas atitudes que nós precisamos tomar para que a gente, por um tempo, a gente tenha um abastecimento. Amém? Glória a Deus. Então vamos ser essa mulher aqui de Provérbios 31, né? Que trabalha para não deixar faltar. Ou seja, uma pessoa, uma mulher sábia, administradora, né? Administradora. Por quê, irmãos? Tem marido que recebe todo o salário que recebe, coloca na mão da mulher para administrar. E aí tem que saber administrar, não é verdade? Porque senão as contas ficam atrasadas, isso aqui fica, é colégio de filho, é roupa de filho, é material de filho, é conta de luz, conta de água. Ah, cortou porque eu não paguei, eu gastei o dinheiro, né? Então, essa mulher de Provérbios, ela é uma excelente administradora. Amém? Vamos? Pode passar. Já acabou? Ah, obrigada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é as suas vestes. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Quando fala sobre essa questão de... volta um pouquinho, por favor. Conhece seu marido nas portas, é porque naquela época do Velho Testamento, eles tinham um local, né? Que se reuniam ali os homens e ali eram tomadas decisões importantes. Então, vê-se que esse homem era um homem importante e as pessoas o conheciam. E existem as pessoas que dizem assim, é o ditado, né, irmãos, que por trás de um homem bem-sucedido, de um homem bem, né, está o quê? Uma mulher. A gente fala que é do lado porque é uma auxiliadora, mas existe esse ditado. Aqui está também a mulher sábia. A mulher de uma grande, né? A mulher sábia está assim. Não, o marido dela está ali, ó, resolvendo isso, resolvendo aquilo, mas quem conhece sabe que ele tem uma mulher que o ajuda, né? Assim como as mulheres que não são sábias, as outras pessoas também sabem. Olha ali, ó, se tivesse uma mulher de verdade, não seria desse jeito, não é? As pessoas falam, irmãos. As pessoas falam. Então, é necessário falarmos sobre estas questões, porque muitas mulheres, eu espero que nenhuma que esteja aqui, não atentam para estas coisas. Elas querem disputar com o marido, ver quem ganha mais, quem é que é mais autoridade dentro de casa, quem é. Irmãos, eu não me arrependo de ser a mulher que é cuidada. Não me arrependo de ter, não que vocês precisem fazer isso.
trabalhem, tenham o seu trabalho. Isso foi uma opção minha e do meu esposo, há muitos anos atrás, né? Então, deixei de trabalhar para me dedicar à minha casa, aos meus filhos. E hoje, continuo dizendo, não me arrependo. Não me arrependo, né? Glória a Deus. Mas se há uma necessidade, porque hoje, naquela época, nossa, você ia no mercado, você fazia a compra do mês com R$ 100. Hoje você vai no mercado, você traz na sua mãozinha assim, ó, né? Então, mas que não tenha essa disputa entre homem e mulher, que seja segundo a palavra do Senhor, porque a Bíblia assim diz. Mas se outras pessoas têm outro comportamento e querem viver desta maneira, que vivam. Mas nós que somos tementes a Deus, a gente procura fazer conforme a Bíblia nos orienta. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo? Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A gente vê que ela tinha servas dentro de casa, mas ela ainda continua fazendo alguma coisinha, porque diz faz pano de linho fino e vende-os, né? Então, de alguma forma, ela estava ali ajudando o marido, né, e tal, mas não com toda aquela responsabilidade e não deixando de fazer as suas outras responsabilidades, né? Vamos lá? A força e a glória são as suas vestes e ri-se do dia futuro. Por que rir do dia futuro? Porque tudo ela já colocou em ordem. A sua casa, os seus filhos, o seu marido, já tem roupa para o inverno, já tecido, já tudo dobrado, coberta pronta, tudo. E aí ela pode pensar, o meu futuro está tranquilo, né? Já preparei tudo. Então, isso é uma mulher o quê? Sábia, que já tem tudo preparado. Se por um acaso bater um desemprego da parte do marido dentro de casa, a mulher já está mais ou menos ali atenta ao que pode vir futuramente, já vai tentando resolver, contornar a situação e até psicologicamente, porque homem sem trabalhar é difícil, né? Quando tem, às vezes quando tá de férias, que não se programou, quando chega no outro mês, é um estresse, é uma situação difícil, mas a mulher sábia já tá aqui, ó, no ponto certinho para poder ajudar a contornar a situação, né? Glória a Deus. Vamos até onde fala dos filhos. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chama-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então a gente vê aqui um lar, uma família e uma mulher sábia que conduz as coisas segundo a vontade de Deus. E a questão dos filhos também é muito importante, porque filho pode ser bênção, mas pode trazer alguns conflitos, algumas dores de cabeça dentro do lar. Vamos para Salmos 127, 3 e 4. Salmo 127, versículo 3 e 4. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Aqui está um conselho para os pais em relação a seus filhos. Trabalhe, se esforce, mãe, e até os pais, né, que aqui estão, para que os seus filhos vão além de você, né? Que eles sejam mais bem-sucedidos que você. Que eles tenham um ministério mais bem-sucedido do que o seu. Mas eu
Quero que o meu filho seja mais do que eu ministerialmente, ou que ele ganhe mais do que eu. Não, irmãos. Projete isso na vida do seu filho. Anima, fala, incentiva, vai. Ah, a gente ganha pouco, mas Deus é mais, vai. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai. Eu não fiz faculdade, Fernando também não fez. Fernando terminou o ensino médio há alguns anos atrás, né? Poucos anos atrás, que me lembro mais ou menos, e já fez curso superior. Mas tanto o Suelber como a Sueli já tinham curso superior. Eu não tenho um curso superior, mas não é por falta de incentivo, não. Eu que não quis mesmo. Então, assim, eles já foram além de nós. E eu estou infeliz porque eles estão bem-sucedidos? Claro que não. Eu estou felicíssima com meu Deus, que fez muito além do que a gente esperava. Em olhar de onde nós nascemos, de onde nós saímos, para onde os nossos filhos estão hoje, uma vida totalmente diferente. Mas eles foram criados dentro da casa do Senhor. Às vezes até com uma rigidez além do necessário, mas na casa do Senhor. E aqui o salmista expressa essa questão de como flechas na mão do valente. É isso, irmãos. É investir no seu filho, é direcionar o seu filho. Porque uma flecha, porque fala assim, bem-aventurado o próximo, é que o homem que enche deles a sua aljava. Porque a aljava é o local onde se guardam, coloca que é tipo uma mochila, e o frecheiro ou o guerreiro faz o flecheiro, ou o guerreiro faz o quê? Fica aqui, né? Para quando ele for usar, ele faz isso aqui, pega, não é assim? Aqui são os seus filhos, estão aqui, ó, nos seus lombos, nas suas costas. No momento certo, você vai, ó, soltar para que eles já cresceram, né? Porque a flecha já foi ali preparada, tudo já está tudo pronto e você pode dizer agora vai. Vai para onde? Para onde? Para onde? Se você preparou tudo, vai ser uma pessoa bem-sucedida materialmente, vai ser bem-sucedido espiritualmente, né? Ministerialmente. Então é só soltar. Solta que vai. Mas tem muitos pais que não estão preocupados com isso. Estão preocupados com sai de manhã, chega de noite, tô cansado. Aí vai a semana toda. Tô cansado, tô cansado, tô cansado. Aí quando chega domingo, às vezes vai para a igreja, às vezes não vai, e o filho vai. Não sabe o que é a igreja, não sabe quem é Jesus, não sabe como serve, não sabe como faz. Mas a palavra do Senhor é necessária em todo o tempo para as nossas vidas. E aí, mulheres, vocês que estão aqui, que são mulheres sábias por estarem na casa do Senhor, e a cada dia nós aprendemos na casa do Senhor como lidar com situações dentro do nosso lar, para que o nosso lar permaneça na luz que é Jesus, para que a nossa família permaneça firme, unida no amor, na comunhão, na dificuldade, na alegria, em todos os momentos. E eu quero deixar também uma frase que o Senhor, algo que o Senhor me deu para reflexão. Já vou encerrar aqui nessa reflexão. O coração de algumas pessoas está igual memória de celular, cheia. Então, é hora de liberar espaço, é hora de despertar. Porque o coração precisa estar cheio de coisas boas, de coisas do Senhor. Mas às vezes está cheio de tantas outras coisas que é hora de despertar. É hora de liberar espaço e encher com as coisas de Deus. Amém?
E eu agradeço esta minha oportunidade. Amém?